Fala, gente, mais um Tete a Tete com a Pri, que quarta-feira especial que nós estamos vivendo hoje, porque eu estou com convidados aqui maravilhosos. São pessoas assim que eu amo de paixão desde o primeiro dia que eu os vi, porque eles refletem o amor de Jesus. E eu quero que você acompanhe essa história comigo. Mas antes disso, dá o seu like, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir essa história com você e seja abençoado, amém? Quer saber quem está comigo? Então, só depois da vinheta. Roda a vinheta aí. Como eu falei para vocês, eu sou apaixonada por essa família que eu tô aqui agora, porque como eu disse para vocês, eles refletem o amor de Jesus. É impossível você chegar na casa deles, não se sentir amado, não ser bem recebido, e o amor de Jesus se faz presente aqui. Eu quero que vocês dêem boas-vindas comigo ao pastor Laudelino e à pastora Marta. Bem-vindos, é uma honra para mim, para o Tete a Tete, recebê-los aqui nesse podcast, que possa impactar vidas, porque vocês impactam a minha vida. Só pelo fato de vocês existirem. Glória a Deus. Amo vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Pastora Pri, que prazer. Amém. Que prazer também aos amados que estão do outro lado. Amém. Uma alegria poder estar vivendo esse momento, né? E compartilhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Graças a Deus. Amém. Nós sempre falamos que quando Deus quer nos abençoar, Ele nos apresenta pessoas, né? E Deus nos apresentou vocês. E hoje, né, a igreja, os jovens, então, estamos muito felizes em recebê-los, né? E receber este amor de Deus nas nossas vidas juntos, né? Amém. Glória a Deus por isso. E a gente estava conversando aqui, né, no momento de descontração, antes do vídeo começar, que há 5 anos atrás a gente esteve aqui e caiu bem no aniversário da pastora Marta. Gente, pensa no bolo gostoso que tava aquele dia. E a gente pode se alegrar com essa memória. Né? Eu bem mais novinha e um cara de menininha. Mas olha como é maravilhoso quando existe uma aliança entre famílias, uma aliança entre ministérios. Né, que a gente pode um abençoar a vida do outro, como a gente é abençoado com vocês. Então vamos começar. Quanto tempo de casados? Eu acho que já vou começar por aqui, porque eu acho que é legal. Eu vou dar a honra pro pastor Laudelino. Ele falar, e aí eu vou ajudando. Então ótimo. Quanto tempo de casados, pastor? Nós temos 42 anos de casados. Bem casados. Olha, bem, graças a Deus, né? E nesses 42 anos, 4 filhos maravilhosos. Uau. 7 netos. Uau, 7 netos! E um bisnetinho. E um bisneto. Que legal, você já tem bisneto. De 2 aninhos. Tão primo. nova e já tem bisneto. Não gente, é tão nova. Sim. Essa Mas foi notícia pra mim, de primeira mão agora. Olha só, não sabia do bisneto. Surpresa. Me agora. deixou surpresa, bisneto. Nós somos bisavós, graças a Deus. Que legal, gente, esse legado maravilhoso. Esse é o privilégio também de começar cedo, né? Começamos cedo. Né? 15 a graça aninhos. de Deus aí. Eu fui mãe. Pode E falar. ele também pai, né? Com 15 anos. Legal. Desde a adolescência junto. Desde adolescentes e namoro escondido, né? Na época. Né? Que as meninas não ouçam, né? O que ouçam. Para E não testificar, pegue também, sim. né? Esse exemplo, porque hoje tá tão difícil, né? Nós, porque fomos criados assim, e eu queria muito ter uma família. Eu perdi minha mãe muito cedo, com 7 aninhos, então eu quis muito ter uma família. E quando eu tive o meu primeiro filho, então, como eu já cuidava dos irmãos, então para mim foi continuidade. Você entende? Mas é muito difícil, né? Passar por tudo. É legal falar assim, você tem 42 anos de casado, que joia, olha, né? Mas até chegar aqui, tivemos grandes desafios, né? Sim, foi construído, né? Isso, mas o importante é que Deus entrou na nossa história. É verdade. Né? Vocês não eram cristãos, então quando se conheceram? Não. Olha Quando só. nós nos conhecemos, nós tínhamos 9 anos de idade, fomos trabalhar juntos, né? E aí, naquela época, né? As crianças eram incentivadas e devido à questão das necessidades da família primária. E aí, aos 13 anos, né, a gente começou a namorar de forma escondida, né? E nesse período eu comecei já a trançar arame, não sei se você sabe, mas eu fui hippie dos 13. Olha, novamente. Eu acho peguei ela de surpresa. Vai ter. Que legal, tô adorando. Que já. joia.
E aí, dos 13 aos 18 anos, eu fui hippie. Eu trancei Foi cabeludo. Eu trancei couro, né? Alguém tem foto disso? Vai colocar no final. Eu quero ver foto disso. E não só o cabelo, né? Como a gente, naquela época, fazia pulseira em metal, miçanga. E era um então, estilo de vida, né? Isso. Aí nós tínhamos várias pulseiras, colares, né? Usava umas roupas bem despojadas. Bem despojadas, né? Ei, deixa eu... Pri, eu sempre falo que o amor é cego, né? Meu Deus do céu. Nessa época eu acho que era mesmo. Mas Pri, tinha o charme, né? Tinha o charme. Usava um cabelo longo, né? Na época do... Ela usava o máximo. Isso, na época do heavy metal, né? Na época do heavy metal, AC/DC, Led Zeppelin, Nazaré. Olha aí, ó. Nós éramos, então, influenciados por essas bandas. Sim. Aí cabelo longo, né? Aí passava uma babosa, aquele perfume da babosa, do creme de babosa, com toda certeza atraiu. Ele disse que eu fiquei apaixonada pelo cheiro do cabelo dele. Ai, querido, era isso. Vamos dar aquele artista, né? Tá certo. Ele pensar, depois você não tudo certo. Até bisavô, que legal, gente. Que joia, que joia. São 42 anos de história. E aí, beleza, começou esse relacionamento com o primeiro filho aos 15 anos. E pra ti, assim, qual foi o maior desafio de ser mãe jovem, assim, que tu viu na época? Olha, eu falo até hoje que para mim foi um grande desafio, né? Porque como eu não tive a instrução de uma mãe, eu tive madrasta. Meu pai casou muitas vezes. Mas, diferente do Laudelino, eu fui criada em berço cristão. Eu nasci em berço cristão. Só que com o falecimento da minha mãe, meu pai se desviou. Mas eu guardei os princípios, né? Alguns, né? Porque nesse eu não guardei. Mas tudo bem. Mas aí, para mim, assim, como agora com uma criança no colo, como fazer, como educar, né? Como proceder, né? E mulher é um pouquinho mais madura que o homem, né? Sim. Já é assim da personalidade. Mas eu digo hoje, olhando para trás, que não fui eu, foi o próprio Espírito Santo conduzindo em cada detalhe. E não te deixando só. Né? E não me deixando só. E Deus foi tão bom comigo, Pri, porque Ele levantou pessoas, sabe? Mulheres, assim, para me instruir, para me abençoar. Claro que nenhuma menina gosta de ser instruída, né, no começo, mas eu via o cuidado de Deus através dessas pessoas, né? Então, foi desafiador, mas eu olho hoje para trás e falo assim, eu gostaria de tê-los com outro tipo de entendimento. Mas também eu dou a glória ao Senhor porque pela história e Deus deixar que todos eles tivessem assim um crescimento saudável, né? Com bastante privações, mas graças a Deus cada um, né, tem um bom caminho, se formaram homens, mulheres, né, de Deus. Então, para mim, é um privilégio. Uma coisa linda na história da Marta, pastora Pri, é que a mãe, né, ela tinha 7 anos, a mãe tinha outros filhos mais velhos e pedia que o pai conduzisse eles para a igreja. Como ele estava nesse estado terminal de câncer, ela ficava com a mais nova e aí profetizava, declarava palavras de bênção e dizia, ela não sabia ler, mas ela recitava versículos e na época memória. E na época ia usar a palavra de Deus como autoridade. Ela abria a Bíblia e na época tinha um costume de se fazer o culto doméstico. E ela fazia esse culto e no culto ela profetizava sobre a vida dela, dizendo que ela ia casar com um pastor e que ela seria missionária. Uau. Tremendo isso. 5 aninhos, tremendo isso. Eu acredito. Tremendo. E olha que interessante falar sobre isso, né? Sobre o profetizar sobre os nossos filhos. Perfeito. Né? Porque às vezes a gente diz assim, que o mundo tá difícil, que não sei o que, mas há poder na oração de um pai e de uma mãe que se coloca em muito. Eu vivi. Né? Tu viveu isso. Nós vivemos isso até hoje, porque a ação, né, esse fluxo de bênção da Ana Maria de Jesus, que é a mãe da Marta, né, não somente atingiu a nossa vida, né, mas atingiu também a vida dos nossos filhos. E voltando lá um pouquinho, a postura da Marta. Ela é uma garotinha de 15 anos, né, tendo um marido hippie, também com 15 anos, viajava, né, tinha
uma vida totalmente de libertinagem, né? Não tinha uma postura. Não tinha cabeça ainda, Não né? tinha cabeça, mas ela pegava o Cleverson, que é o nosso mais velho, e ia, procurava igrejas e pedia oração. Olha. Dizendo, ore para o meu esposo é dependente químico, para que ele tenha uma experiência com Jesus. Né? E eu lembro de muitas vezes, né, ver ela nas tardes de domingo, sempre eu saía para ir com os amigos, né? Às vezes ia para a danceteria, às vezes ia para o campo de futebol. De longe eu avistava ela sempre, mas era nas tardes que ela saía e ia nos domingos de igreja em igreja pedindo oração. Então isso fez toda uma diferença. E aí eu acordava pelas manhãs, né? Na época não tinha máquina de lavar como hoje, né? Eu lavava roupa na tina, e era bem pertinho da porta. Aí eu acordava ela cantando cânticos, sabe? Mesmo assim não estava murmurando. Isso. Tudo aquilo que a mãe, né, depositou. A Marta foi um bom depósito, né? E um dos cânticos que marcou muito, né? Aquele, já achei uma flor gloriosa, nossa, e quem deseja a mesma terá. Não sabia eu que estava evangelizando ele. Preciosa. Glória a Deus. Então eu acordava com esses cânticos, né? E isso ia trabalhando o meu coração, trabalhando o meu coração. E numa das tardes que eu saí para uma danceteria, estávamos ali junto com a rapaziada, né? Vários amigos, acendendo um baseado, apertando um baseado e fumando, esperando o momento da sociedade abrir para a gente poder dançar um rock and roll. Afinal de contas, ninguém é de ferro, né? Aí 3 jovens vieram até nós, né? Um deles ficou no ponto de ônibus e 2 veio até a nós. E um deles olhou para mim e disse: moço, a droga só faz a cabeça. Jesus dá felicidade plena. A droga só traz um momento de curtição, enquanto que a presença de Deus, ela te traz uma alegria permanente. E aquilo foi impactante, né? Aquilo foi extraordinário. Saí dali, fui pro som mesmo assim, mas aquilo começou já a perder a graça. E naqueles dias nós tínhamos uma viagem marcada, né, Marta? Para um tio dela. E naquela viagem nós fomos alcançados, tanto eu quanto a Marta, pelo Evangelho. Nós tínhamos nessa época 18 anos. 18 que loucura! Né? E a partir dali, aí Deus começou essa construção maravilhosa. Tanto que o meu filho mais velho, ele foi apresentado na igreja de pezinho, porque ele tinha 3 anos de idade. Né? E ali nós começamos a viver os sonhos e os propósitos de Deus. Que bacana. Então, nesse período ali, vocês foram acompanhados então, por uma igreja local, depois de ter sido inseridos, né? Mas olha que interessante, mais uma vez, a questão da palavra proferida, né? E isso que nós estamos fazendo aqui hoje em Rio Negro é literalmente isso, indo, além das 4 paredes da igreja, buscando esses jovens, pessoas que estão lá fora, para falar do amor de Jesus. E quem sabe tem vários Aldelinos por aí, vivendo alguma coisa. Por aí, Marcas por aí, precisando. A gente fale desse amor. E uma palavra pode ser que mude a história toda de uma família de 42 anos de casados. Olha que incrível o poder de você ser instrumento do Senhor e fazer o ídolo do Senhor, né? E o compaixão, é importante frisar isso, que o evangelista, ele não tem, digamos assim, o retorno de um pastor. O pastor, ele trabalha, acompanha, ele vê o crescimento. O evangelista lança a semente. E ele não sabe se vai dar fruto ou não, porque depende do coração que foi lançado. Né? Então, assim, esses 3 jovens, eu nunca mais os vi. Né? E talvez isso aconteça com compaixão. Vai ter ação que vocês vão fazer que nunca mais vocês vão ver as pessoas. Mas vocês vão colher frutos lá na frente. É lógico que quando chegar, né, naquele dia, né, quando nós tivemos com o Senhor, eu quero dar um abraço nesses 3 rapazes, né? Talvez eles nem saibam também a participação do fruto, né? Cada fruto que nós damos, eles também têm, né, parte nisso. Então, essa ação, então que haja ousadia, que seja sempre pronto o coração para que haja essa ação no reino, né? Esse impacto, né? E enquanto vocês falam sobre isso, me veio a memória do meu pai,
me contando histórias antes de dormir. Olha que interessante a questão também do pai liberar palavras, né? Perfeito. E numa dessas histórias ele falou sobre uma coroa que existia no céu para cada um de nós. Cada um ia ter uma coroa, ia ganhar uma coroa, ia aquela coisa toda. E aí ele falou assim, filha, e você um dia vai poder enfeitar essa tua coroa com pedrinhas. E ele falava, você pode escolher a cor dessas pedrinhas, depois você tem, e ele foi falando, e o meu imaginativo como criança, Lógico. eu imaginei aquela cor. Ai, então a minha vai ser muito linda, vai ter muitas Que pedras. joia, olha Eu só. disse, pai, eu quero que a minha coroa seja a que mais tem pedrinhas. Eu falava assim, pai. E o pai começou a chorar. Porque ele sabia o que significavam essas pedrinhas. Eu não entendia até então, mas eu já ansiava pelas pedrinhas, né? E eu dizia assim, pai, eu quero muito essas pedrinhas. E o pai, eu lembro que ele parou de contar a história. Sim. E ele orou comigo. E disse, Senhor, que a minha filha possa ter essas pedrinhas que ela está almejando no coração dela hoje. Realmente, né? E ela possa ter essa coroa recheada de pedrinhas. E aí, quando eu cresci, quando voltei, porque eu tive um tempo desviado do Senhor, né? E quando retornei, o Senhor me fez lembrar dessa palavra do meu pai lá atrás, da coroa, quando eu dei o primeiro abraço, que eu obedeci a voz do Espírito Santo, que eu não sabia ainda que era o Espírito Santo, era uma vontade de abraçar, era uma vontade de fazer alguma coisa, e disse, cara, mas eu nem conheço aquela pessoa, por que eu vou abraçar uma pessoa desconhecida? E abracei, a pessoa ficou que nem um varapau, assim. Esboçou nenhuma não expressão, teve nenhum, assim, ó. E eu abracei, nenhum sentimento. e o Espírito Santo, com certeza, assim, continua. E eu, com minha razão, dizia assim, cara, por que eu vou continuar se a pessoa não quer ser abraçada? E eu continuei, mas tipo, algo dizia pra eu continuar, eu continuei. A hora que daí soltei, daí fui no meu banco e eu disse, Senhor, eu sou uma boba, por que eu abracei aquela menina? Eu não queria. Não teve reação nenhuma. E aí, depois de uma semana, eu achei na solicitação não sei se era Facebook ou era Instagram já, enfim, uma mensagem de texto desse tamanho de uma pessoa que eu não conhecia, dizendo assim... É que na época tinha Orkut também, né? Eu peguei só o finalzinho, eu peguei o finalzinho. Mas ela pegou, ela pegou. Do topo, perfeito. Amigos, né? Tem uns aí que isso não pegaram. Isso aí. Ricardo não pegou. Pegou aqui. Pegou. Sério? Olha, descobertas. E ela me testemunhou que aquele abraço todo de mais diferente. E aí eu entendo que começou meu trabalho evangelístico. Isso aí. Isso é tremendo, né? Isso é maravilhoso. Né? Isso é incrível. Extraordinário, né? Esse investimento, né? E veja como a criança ela absorve. Ela absorve, e principalmente para os pais, né? Porque quando a gente investe no adulto, a gente tem meia pessoa, né? Porque ela já tem uma trajetória. Agora, você investiu numa criança, você tem a vida inteira. Uma pessoa inteira. É preventivo, né? Esse trabalho de jovem, de adolescente, de criança, é preventivo para que ela viva uma vida que faça diferença realmente, né? Que bacana. E agora, voltando ali na história, então, vocês... Agora, depois de Jesus, me conta as transformações e as experiências que vocês tiveram. Foi maravilhosa. Eu vou contar a minha parte, depois a pastora Marta fala o lado dela. Eu fui para o culto. Quando nós voltamos dessa viagem, cabeludo, né? Quando eu entrei, primeira vez que eu entrei na igreja, eu entrei cabeludo. Do jeito que né? estava, claro. A roupa toda despojada. Hoje eles falam que é uma calça estilizada. Na época eu já usava, né? Já estava na moda. A calça de lavê toda desfiada. E aí, quando voltamos, aí eu disse para ela, bom, eu vou procurar uma igreja. Era um sábado à tarde. Aí saí, cortei um pouco o cabelo, porque como que eu vou chegar na igreja? Na época, todo mundo usava cabelo curtinho, né, tal. Afinal de contas, são 39 anos atrás. Sim, era bem diferente. E aí, então, quando cheguei, né, era uma igreja pequena, a igreja tinha 5 pessoas, né, e aí saí, voltei para casa, falando o seguinte, eu vou deixar um pouco para mais tarde, sou muito novo ainda. Tem muito que aproveitar. Muita coisa para aproveitar. Mas nesse momento eu comecei uma conversa com Deus. Eu falava e ele me respondia. Só que eu não percebia que eu estava conversando com ele. Aí o próprio Espírito Santo disse para mim, até que você tem liberdade. Cadê a alegria? Cadê a paz? Né? E aí, no momento da conversa, eu olhei para o céu. Eu lembro que eu olhei para o céu e disse, então tá bom, Senhor, eu me rendo, mas eu quero pedir força. Eu não tenho força. As drogas, elas são mais fortes. Eu preciso de força. Aí quando cheguei em casa, que eu abri a porta de casa, quando eu entrei, uma alegria invisível veio sobre a minha vida.
A gente não tinha na época experiência. Se eu tenho um pouquinho de experiência, eu seria batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Naquele momento. Que a presença de Deus encheu a nossa casa, era uma casa pequena. A Marta estava dormindo, o nosso filho mais velho também estava dormindo. E ali então eu senti a paternidade de Deus sobre a minha vida e também a paternidade para o meu filho. Né? Naquele momento também o Senhor começou a construir o nosso relacionamento conjugal. A Marta continuou dormindo. Né? Aí eu fui dormir. No outro dia, ela não me conhecia. Ela acordou porque as minhas atitudes mudaram. A partir dali, Pri, nunca mais um baseado em maconha. A partir dali, cigarro, bebida. Deus fez uma obra completa na minha vida, ao ponto dela se desesperar. Falou, mas peraí, o que está acontecendo com esse rapaz? Achou que eu estava maluco, achou que eu estava louco. Meu Deus. O que te deram lá fora que eu não vi? O que aconteceu? Porque ela não viu o processo. Sim. Ela não enxergou o processo. Ela começou o processo indo de igreja em igreja, pedindo a oração. Aí quando Deus fez a obra, aí ela se assustou. E é real isso que você estava pedindo. Uau. E como é que foi para você essa mudança dele? Você almejava por isso? Tipo assim, você sentia a falta de ter um companheiro, um marido, de certa forma, porque ele não estava te ajudando tanto porque estava em festa, estava em outros lugares. Como é que você se sentia ficando em casa? Até porque, como ele era muito novo e eu também muito nova, uma das coisas que a gente tinha muito em comum era trabalhar junto, que a gente sempre trabalhou no comércio. Mas esse relacionamento de marido e mulher, pai, do Cleverson, né, que é o nosso primeiro, foi após a conversão dele. Construída após a conversão. Que loucura. Ela foi construída. Né? Então, o Evangelho, ele não somente transforma a pessoa, mas ele transforma toda a sua realidade. Traz sentido, né? Traz sentido à vida. Traz sentido à vida. Que legal. Isso. E daí, nesse período, pastora Pri, eu tinha um espaço de oração que era atrás de casa. E apaixonado por Jesus, né? Virei um grande evangelista. O mesmo que aconteceu com aqueles rapazes, você começou a eu me tornei o grande evangelista do bairro, né? E junto com essa paixão, esse ardor, essa compaixão, né? Pelas pessoas, nasceu também o chamado no meu coração, né? E quando Deus fez esse chamado, eu lembrei que o meu avô, ele morou nessa região. Então ele trabalhava, ele morou mais no interior e ele vinha para Rio Negro e Mafra para trazer sementes que ele plantava, feijão, arroz e também tabaco. Na época do tabaco, o tabaco ele era de corda, então ele via vender para cá. E aí eu pedi, naquelas orações, ali inflamado por Deus, eu disse, Deus, eu gostaria de pregar na terra dos meus avós. Mas para mim era essa pregação de panfleto, o evangelismo corpo a corpo, né? Na época era isso que existia. Por quê? Porque as pessoas precisam conhecer isso. Isso estava no meu coração de forma muito, muito ardente. Bem, os anos se passaram, né? Os anos se passaram, mas o início ali da fé, isso foi muito forte, né, Marta? Foi bastante forte. E com a oração, Marta, com a oração que ele fez, né? Aí Deus respondeu, por isso o pastor Kina falou que como a gente veio parar aqui em Rio Negro, né? Mas seria importante você falar acerca da tua conversão, né? Porque houve, apesar de você ter sido criada no berço, em algum momento Jesus encontrou também. Né? Quando foi a conversão a partir disso? Pri, eu tinha muito desejo de ter uma família, como eu disse, né? Por conta de eu não ter. E aí quando eu vi o processo da conversão do Laudelino, lógico que eu me desesperei porque era novo para ti. Foi algo assim do dia para noite, sabe? Uma transformação do dia para noite. E aí na caminhada, logo nós não éramos casados, casamos. E aí ele quis se batizar no primeiro batismo após a conversão, que deu 30 dias, sanguíneo, né? sanguíneo. E eu fiquei desesperada, falei, meu
Deus, eu corri tanto atrás dele ser liberto, salvo, né, conhecer Jesus, e agora eu me batizar, e que experiência eu tenho para batizar, né? E ela se assustou, né? Foi uma Aí transformação eu fui muito conversar relâmpago. com meu pai, que meu pai era, para mim, aquela pessoa que A referência. de referência, né? Uhum. Falei, pai, o Laudinho quer que eu me batize, mas como eu vou batizar agora? Né? Aí ele falou assim, filha, a esposa sempre é submissa. Vai em Olha, submissão, olha a Deixa sabedoria Deus que ele fazer, deu. né? né? E você vai ver que na caminhada, e sabe que foi muito bom ter batizado com ele. Tive uma experiência no batismo bem gostosa também, que se eu soubesse do batismo que o Espírito Santo tinha recebido ali na água, sabe? Foi Uhum. muito bom para minha vida. E, lógico, foi uma transformador. Então, a partir dali, eu creio que foi também a minha A virada de conversão, chave. a virada de chave, né? E olha que interessante como é importante ter mentores que entendem a importância das coisas que você está vivendo, que é teu bem Perfeito. também, né? Uhum. Porque olha só, E se dar eu ouvido a esses tivesse. mentores, E né? se ela tivesse procurado uma amiga? Na É. época, alguém que não tem uma sabedoria. Ah, não, se você não quer, não faça. Fica assim mesmo, espera. Né? E ela não ia viver o processo dela. Daí ela Sim. perguntou para um mentor, alguém que já tinha passado, e ele Sim. falou, seja submissa nesse momento. Porque é difícil a mulher ouvir isso, né? Hoje em dia parece que isso virou averso àquilo que realmente Deus tem. Gente, a mulher é submissa e glória a Deus por isso. A gente está sob uma missão com o nosso esposo, uma missão, né? E é tão bom quando a gente entende isso. Compreende Oh, isso. meu Entendeu? Deus. Eu, até entender a submissão, eu achava que era um peso. Ai, credo, né? A mulher, né? Pra quê? Não Além tem de voz, ser parece mulher, por não ter. Hoje Isso. não, né? Graças a Deus a mulher tem voz ativa. Mas antes não, até dentro da igreja, as igrejas eram muito machistas e tal. Mas, pra mim, Foi hoje libertador, né, Marta? foi libertador, né? Eu sou submissa, eu estou sob uma missão. Isso, Eu estou junto numa como missão. auxiliadora, eu vou Auxiliadora com erguer meu esse esposo, homem. né? Alguém que complementa, Uau, né? isso é Alguém que maravilhoso, isso é tremendo. maravilhoso. Quando a mulher ela entende esse papel dela, e muitas não entendem esse papel, Ainda, infelizmente, ainda, infelizmente. mas eu creio que através desse episódio, mulheres vão se posicionar nas suas Perfeito. casas, entendendo o seu papel, porque quando você exerce o seu papel, o seu marido automaticamente vai começar a exercer o dele também. Isso. Né? Os dois têm que estar Aham. caminhando nisso, cada um tem um papel, a Bíblia já determinou Já isso. determinou. Eu até escrevi um devocional semanas que passaram sobre sabedoria, que tinha a sabedoria terrena e a divina, né? Perfeito. E aí a gente vê assim que é muito claro, tem uma parte que a Bíblia fala, mulher sabe edifica a sua casa, tola destrói. Sim. Por que a Bíblia ela é enfática, não, mulher sabe edificar, não homem sabe edificar a sua casa? Porque Deus deu esse papel à mulher, esse é o nosso papel como mulheres sábias, para poder edificar o lar, transformar uma casa de material, igual vocês tinham, era uma casa, um filho, em um lar para uma família. Né? Olha que bacana isso aí. E a construção foi muito linda, assim, pastora Pri, porque eu sou construindo, eu sou usando ferramentas, né? Mentores, né? Pessoas que nos acompanharam, né? Até viver essa questão de um casamento permanente e feliz, né? Existem muitas ferramentas que Deus nos dá, só que a gente acaba não sabendo como usar, né? E aí esses mentores, essas pessoas, até quero mandar aqui um abraço, pastor Éder e Solange, né? Que foram instrumentos maravilhosos. Que nos amaram, né? Isso. E nós não tínhamos nenhum conceito de família, né? Nossa intenção era trabalhar juntos, né? Para possuir, para dar uma estrutura para os filhos. Mas na caminhada, Deus foi tratando a nossa vida. E mudando as prioridades, Isso entendendo mesmo. que primeiro eu precisava tratar de dentro para que depois ele Perfeito. pudesse acrescentar. Perfeito, Né? perfeito. Isso é maravilhoso, porque às vezes a gente inverte isso também. Eu vejo igual alguns casais, né, que querem casar, mas vamos esperar conquistar a nossa casa, conquistar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Depois a gente casa. Gente, a alegria do casamento é construir juntos. Se eles entendessem, isso é uma geração, parece que sempre coloca uma barreira para não fazer aquilo que tem que ser feito. Quando eu tiver uma estabilidade financeira, eu vou ter o filho. E esquece que filho é herança do Senhor. O Senhor que provê, o filho traz sua própria provisão. E eu vejo que os casais hoje estão sempre colocando uma barreira atrás de barreira. Um empecilho para viver o que Deus tem. Mas acredito também que é a falta de referência. Com certeza. Porque nós somos um tempo onde as pessoas, elas brigavam, lutavam pelo casamento.
né, na caminhada, com 15 anos de idade, Sim. que entendimento nós tínhamos. Então erramos muito, Sim. né? E houve momentos, né, da Marta, houve momentos em que ela teve que escolher, né? Eu continuo lutando pelo nosso casamento, né? E nesse momento apareceram conselheiros, né? Mostrando o pai, né? O pai, ele disse, olha, lute pelo primeiro casamento, né? O primeiro casamento, ele é importante, né? Então, e com experiência isso, de vida, né, Pri? Porque ele teve vários. Imagina, ele sabe disso. E no momento assim que o nosso casamento foi para UTI, né, houve um momento que nós mudamos as prioridades, conhecemos Jesus, mas de repente, né, começamos a crescer também materialmente. Nós chegamos a ter comércio em Curitiba e com isso também nós não sabemos, digo nós, eu não soube lidar com essas coisas. E houve um momento que a Marta, procurando, né, a liderança, sempre procurando a liderança, teve esse pastor que nos amou, né, nos amou enquanto casal, enquanto família, né? E aí então a Marta teve a oportunidade de escolher. E ela escolheu em permanecer. Houve um momento, pastora Pri, que esse evangelista, né, essa pessoa que amava o Senhor, de repente, ele teve, né, atitudes erradas. E houve um momento que a Marta, lembra daquela garotinha que saía de igreja em igreja, a mesma garotinha, pegou a Bíblia, sentou na cama e leu textos comigo. Leu textos. Lembrou daquele momento em que Jesus entra em Caná na Galileia, em um casamento. E ela disse, houve um momento que só tinha água naquele casamento. Se tornou inodoro, sem sabor. Mas o fato de Jesus estar naquele casamento, Laudelino, fez toda uma diferença. E transformou a água em vinho. Então, eu quero profetizar que Deus vai transformar essa água que está no nosso relacionamento em vinho novo. Vai ser melhor do que aquele lá do início, sabe? E também declarando palavras, até um dos versículos que eu citei para você. Né? Quer ler? Vamos ler ele agora, pode então? Ler, então pode vamos ler ele. Está lá em Jeremias. Pode falar, pastor. Esse foi o texto que ela leu, que nós tínhamos como base para a nossa vida. Do relacionamento de vocês. Família. Então abra aí conosco Jeremias 32, 39, que diz o seguinte. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias. Esse me temam é Deus, tá? Me temam todos os dias para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos. Olha que poderoso. Eu vou ler de novo. Eu amo muito tremendo esse versículo. Tem uma tradução que diz que para o bem e para os filhos de após, né? Tá falando já para os filhos dos filhos. Os filhos dos filhos. Isso. Né? E a gente alcançou isso, Pri. Meu Deus. É isso. Que lindo, gente. Tremendo. Quer ler novamente? Eu vou ler novamente. Presta atenção. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos, e outras traduções, e os filhos dos seus filhos. Dos teus filhos. Glória a Deus. Isso fez toda uma diferença, pastor, porque naquele momento eu não tinha força. E olha a sabedoria que Deus estava dando para ela. E ela relembrou de algumas mensagens que eu havia pregado. Né? E isso fez com que o Espírito Santo, aí foi o momento que nós buscamos, nosso casamento estava na UTI, né? E quem sabe, a gente está falando agora, né, com pessoas que estão com casamento na UTI. Tem solução. Amém. Basta buscar. E a Marta, ela entendeu que a aliança não é bilateral, ela é unilateral, né? E a aliança, ela é feita diante de Deus, né? E Deus ama quem faz aliança e quem honra a aliança. E por ser unilateral, se um foi infiel, o outro não pode quebrar. O contrato, tudo bem, né, pastora Pri? Quando uma pessoa é desleal ou não cumpre o contrato, pode ser quebrado, mas a aliança não. Porque a aliança de casamento é até que a morte nos separe. E a Marta trouxe isso para dentro do nosso casamento. E nesse período, nós buscamos em Deus ferramentas
onde nós pudéssemos trabalhar, Ótimo. né, o nosso casamento, né, para ser um casamento permanente e feliz. E aí então Deus nos deu graça para podermos ajustar os nossos papéis que estavam todos bagunçados, todos inversos, né? E nós começamos a trabalhar, né, essa questão, como eu disse, de aliança, de uma só carne, de papéis, orar juntos, né? Fluindo juntos no Espírito, a educação de filhos à maneira de Deus, Aleluia. as finanças à maneira de Deus. E nisso já estavam com mais filhos? Isso, Já. nós já estávamos com os 4 filhos. Já estavam Com os 4 filhos. Mas todos pequenininhos. Sim. Foi uma escadinha, né? Que legal, um atrás do outro. Que delícia, gente. Foi uma escadinha. Eu sempre falo que o Laudelino, quando nós nos convertemos, ele leu ali, crescer e Multiplicar, multiplicar. Ele achou que era para pegou. nós Enchei dois. toda a terra, achei que era só para nós. Ah, pronto. Eu quero ter uns Isso. 4. Eu penso exatamente na velhice, eu penso nos netos, eu penso nos natais, eu penso nisso, eu quero ter a casa cheia. Eu acho muito bacana. E aí, nesse período, então, aí o impactante da palavra no meu coração é Jó 42, 2. Bem sei que pode todas as coisas, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aleluia. Né? Aquele plano que a mãe, lembra? Que a mãe orava, né? Que a Marta ia casar com um pastor, que ela seria missionária. O pai, na época, né, da gravidez, vamos contar para ele, já pensou? Né? Com 14 aninhos, ir lá contar, encarar o sogro. Eita. Aí, depois que eu saí, ele disse para ela: minha filha, você frustrou um plano lindo que Deus tinha para a tua vida. Lembra que a tua mamãe orava? Agora se frustrou. Olha com quem você se relacionou. Com um drogado. Olha, nem uma calça direito ele tem. Né? Como é que vai cuidar dos teus filhos? O que ele vai poder dar para você? Né? E Deus é gracioso. De forma maravilhosa, ele nos restaurou, nos transformou. E Deus, pastora Pri, é aquele oleiro, né? Persistente e perito. Né? E não importa quantas vezes quebrou o vaso, ele vai lá e reconstrói para a honra e glória do nome de Jesus. Né? E nós somos, graças a Deus, alvo desse oleiro supremo. Amém. Persistente e perito. Né? E aí então ele nos fez o chamado. Após toda essa situação, aí houve clareza no nosso relacionamento. Trabalhamos a transparência, né? Houve perdão autêntico, genuíno. Só uma forma, né, de Deus agir, né? É quando há essa questão do perdão e a transparência. E também o entendimento em caminhar junto. Talvez agora nós esteja falando também para pessoas que estão sofrendo, né? Quem sabe uma traição, né? Estão aí não sabendo como liberar perdão. Tanto o ofendido sofrendo, como também o ofensor. Mas saiba que há solução. Amém. Em Cristo há solução. Há solução. E hoje, pastora Pri, as pessoas perguntam assim para nós, né, Marta? Qual é o segredo? Eu ia fazer essa pergunta. Então, vai. Qual é o segredo, então, pastor Laudelino? Vai, me conta. De ter uma família, de ter uma família. Aos pés de Cristo, no altar, de ter 3 filhos pastores, né? Os 3 são pastores. São pastores, né? Tá uma filha envolvidíssima, chamado também pastoral, né? É o Senhor. O Senhor, ele tem poder de pegar 2 adolescentes improváveis, sem conceito de família, e transformar numa linda família que gerou pastores do reino de Deus. E entregar um projeto lindo chamado Resgate em nossas mãos. Que é um legado de vocês. Perfeito. Lembra quando fazíamos a oração lá atrás de casa, o altar que tínhamos de oração, pedindo para vir pregar na casa dos pais? E em Rio Negro. Isso. Aí em 2011 nós fomos enviados para cá. Não pediram para ver? Não. Você não disse, eu quero ir para lá? Não. Eu acho que as pessoas, os nossos líderes, né, os quais amamos e respeitamos, né, eles nem sabiam que nós éramos aqui de Rio Negro, né? E aí nos enviaram para cá. E aí quando chegamos aqui, o Senhor nos deu uma palavra e nos entregou na mão esse projeto que iniciou, né, lá há 10 anos atrás. Né, nós iniciamos
Amém. E graças a Deus, né, tem dado fruto, em obediência, né? É lógico que não foi fácil no início, Imagina, né? a Porque implantação, Nada é isso, fácil. nós tínhamos também uma história, né? Sim, Na Igreja Mãe, que é uma igreja que respeitamos, uma igreja séria, sim. né? E nós tínhamos uma história com toda a Envolvido, liderança, sim. né? Inclusive, até quero uma abertura aqui, dias atrás eu tive o privilégio de encontrar a antiga liderança, né? Bispo Elisiário, né? Bispo Gessé, Bispo Simvaldo, Pastor Éder Barbosa. Tivemos juntos, né? E como Deus foi bom conosco de entender esse propósito, né? Fomos abençoados por eles, Amém. né? E aí começamos esse projeto e graças a Deus chegamos até aqui. Aleluia. 10 anos de história, das quais vocês 3 anos, né? Já 3 deu anos. 5. Isso. 5, é Mas- verdade. É 5 anos, mas digo 3 vezes, Ah, então. sim, São 3 5 vezes. anos Ótimo, 3 vezes É, a gente vem. aí, isso nesses mesmo. 5 Então, anos, é verdade. participando dessa história Amém. e semeando também Amém. nas nossas vidas, E né? vamos viver A nível muitos de reino. anos ainda Amém. vendo esse trabalho Amém. prosperando, né? Lindo. Eu agora vou pegar esse gancho agora descontraído para poder a gente dar um troco no pastor Kina. Ele falou sobre a falta de criatividade dos nomes dos filhos. já pensou? Que era Cleito, Cleverton e a Isso. filha, Cristiane. Cristiane. Ela se salvou porque era mulher, mas qual era o próximo, será, se fosse mais um homem? E agora é a tua Deixa eu vez te de- falar. Vai, se defende. Então, eu acho que é os Ainda bem que tempos, tem a né? réplica, é a réplica. Né? Tinha-se uma moda, sei lá se era modismo isso, mas começar o nome dos filhos e, Com uma letra. Parecido. né? Tudo parecido. letra. Uma Olha letra só. lá tal. Então a gente pegou nesse L. O Cleiton, Uhum. o Cleverson e o Cleverton. Olha só, muito E a Cristiane bom. que CLH. R. H-I-R. Ó, colocamos um. E a briga do Kina não é por ter o nome Cleverton. Ah. É que tem o Cleverson, que é com W. O dele não, ele Olha é só, simplesinho. o Cleiton, ó, o Cleiton é Clayton, com Y. Aí o E Cleverton, a Cristiane é com C, H e a R. é Não, C-H-R. HR. C-H-R. Sim, E o dele é simples. Ai, É como só assim? Cleverton. Por diz que ele. que vocês fizeram isso comigo? Mas deixa eu falar, Pri. Nós tínhamos falado assim, né? Tinha combinado que o pai escolheria 2 meninos e ele Ó. teve o maior, né? Porque é Sim. 3 meninos Meu Deus. e uma menina, né? É tu que escolheu. Então eu que escolhi. E a criatividade ficou por conta do pai. Ah, pronto, viu, pastor? Que não foi sua mãe. Não foi foi Mas a assim, mãe. pai. Mas assim, mas vem de uma raiz maravilhosa, né? Com Vem de uma raiz certeza, é uma maravilhosa brincadeira que a gente e faz, quer né, dizer inteligente. Ah, Cleverton é inteligente. Ó, pastor. E realmente ele é muito criativo. Apesar dos pais não ser criativos ao escolher o Ah, nome, sim. mas Graças ele, a Deus ele, os filhos ele é são. muito criativo. A outra geração foi. Isso, muito criativo, muito Vamos inteligente. ver a criatividade dele nos filhos dele, né? Vamos Esse espera. é o meu nome, Espera, isso acabou aí. de casar, daqui a pouco vai vir os filhos, vamos ver a criatividade Perfeito, dele. Vamos perfeito. jogar essa bola agora pra ele, Isso, né? agora tá contigo. Passamos para ele a bola. Bênção. E eu gostaria que vocês, agora, né, pra gente já ir caminhando pro final, Ah, desse- já acabou, né? uma Viu hora? como Olha passa, só. passa rápido, né? E eu queria que vocês contassem algumas experiências. Eu vou falar isso, depois eu vou falar mais uma coisa pra gente encerrar. A maior experiência no ministério agora de vocês. Pode ser boa ou ruim, mas tipo assim, que construiu vocês como pessoas dentro do ministério. Agora, pastoral. Pastora Marta? Uau. Eu peguei, né? Foi desprevenido. Não, Assim que é bom. maravilhosa, maravilhosa. Olha, Pri, uma das coisas que a gente tem aprendido desde que a gente conheceu Jesus é a obediência, né? E Deus, assim, ele foi muito bondoso conosco. Como eu disse, pegar 2 pessoas improváveis, com famílias também, que nós viemos, uma menina com 5 anos não ter mãe, né? Eu fui cuidada por madrasta, mas não é a mesma coisa, né? Meu amor. E o Laudelino também com padrasto. Então a gente não teve uma base familiar, foi construído na caminhada, tudo. Mas de Deus fazer a gente, porque a gente é como pais, né? De Espirituais. muitos filhos, né? Muitos. Então, para chegar até hoje, eu quero assim devolver a honra, a glória a Ele, sabe? Porque Ele viu em nós algo que nós mesmo não enxergamos.
sabe? Mas o Laudrino sempre foi muito obediente à palavra, a liderança, sabe? E nós queríamos ser útil no reino, sabe? A gente quis ser útil no reino. E com as nossas forças, da nossa maneira, até que ele revelasse o próximo passo, né? Para chegar até aqui foi grandes desafios, mas também na caminhada a gente aprendeu a estar em oração, buscando a vontade dele, errando, assumindo o erro, retomando novamente, sabe? A plancheta, né? Ao planejamento, a Bíblia, né? Senhor, eu saí aqui fora, vou voltar, né? Me ajuda. Então, eu creio assim que foi essa obediência, por mais que em algumas questões a gente às vezes atropelou algumas coisas, sabe? Quis fazer da nossa forma, né? E outras a gente recuou com medo de errar, protelou, sabe? Mas tudo foi em oração. Nós aprendemos também que a oração, né? Entre casais, a nossa oração Esse é um dos princípios que nós praticamos até hoje. Aqui você conhece aqui a nossa casa e o terreno aqui e tal. Então nós fazemos muita caminhada, orar, sabe? Ali debaixo das árvores, né? Pedindo para o Senhor abençoar, nos revelar a vontade dele, o propósito dele. Então isso tem feito a diferença. Aleluia. Nada da Marta, nada do Laudelino, Tudo sabe? De Cristo. Tudo de Cristo. Por ele, para ele. Glória a Deus, que lindo. Inclusive, gente, essa parede aqui, você não tá vendo agora, mas você vai ver depois, quando acabar o episódio, a gente vai colocar uma foto. Gente, essa parede é muito linda dessa casa. Veja que é o legado deles para toda essa geração. E olha que lindo, tem o Palmeiras aqui! Eu tô na melhor casa do mundo. Alguém precisa ser inteligente nessa cidade, né? Eu perguntei quem de vocês que é o Palmeiras aqui dele vai ser a família toda é convertida. Deu glória a Deus, que eles entenderam a graça do Senhor pra vida deles. Estamos influenciando os netos, né? É isso aí. Sobre essa questão ministerial, pastora, são duas situações maravilhosas, né? Primeiro a questão da conversão, né? Isso é algo extraordinário. E depois a conversão, então a chamada. No chamado, nós entramos em acordo que nós iríamos trabalhar para nós, né? Sempre fomos envolvidos para o reino, né? Mas de forma secular até os 35 anos. Ali então nós iríamos construir algumas coisas para podermos aí então se lançar no ministério. E aí aos 35 anos nós nos lançamos ao ministério, né? E a primeira igreja que nós pastoreamos foi um grande desafio, que nós reiniciamos a partir da nossa família, né? Quando uma igreja nasce, parece que é um pouco mais fácil do que quando ela sofre um ataque e é necessário restaurar ela, né? E aí foi assim, primeiro porque nós tínhamos que mudar do bairro, da nossa casa projetada, sonhada, desenhada, um quarto para cada filho, móveis planejados, e ir para um bairro onde nós fomos morar nos fundos dessa igreja, que tinha lá uma casa de madeira, né, com 3 pecinhas, mas era necessário nós darmos aquele passo, né? E foi um momento de muito desafio, mas que tinha que ser urgente. E como nós havíamos feito essa oração lá atrás, que nós íamos até os 35 anos, nós aceitamos o desafio. Mas a preocupação das pessoas à nossa volta era: e os filhos de vocês? Vão se perder. Vão se perder? Vão ficar com raiva da igreja, do ministério? Muito pelo contrário, pastora. Sério? Ali eles se apaixonaram, porque não tem como ser apaixonado por Jesus e não ser apaixonado pela igreja, né? Ali então eles foram apaixonados por Jesus. Ali o filho mais velho recebeu o chamado e o legado de um grande pregador que era. Ali o filho do meio também recebeu um chamado maravilhoso. A filha recebeu um chamado. E o Kina, né, que nos acompanha e hoje é o pastor da igreja, aquele que dá seguimento, né, ao legado, ao cajado. E eu sempre pensei em passar o bastão ou o cajado em glória, né? Porque a gente vem de uma denominação histórica
E aí tinha muito essa questão, né, dos pastores jubilados, às vezes serem um pouco nostálgicos, né? Olhar para trás, tal, porque deixaram tudo, afinal, né? E acabaram não construindo algo para sua família, né? Por quê? Por causa do amor, do empenho. E aí havia, às vezes, alguns lamentos. E eu dizia, não, Senhor, Eu não quero eu quero ser um pastor velho, mas joinha, né? Inteirão. Eu quero que as pessoas cheguem perto de mim e eu possa contribuir com as futuras gerações. E aí, então, nessa época, então, o chamado, né, aquela igreja foi algo extraordinário, né? Ali nós aprendemos a amar o Senhor, a confiar no Senhor, a provisão do Senhor. Quantas vezes a Marta arrumava a mesa, não tinha. Um dia ela disse assim, só tem uma porçãozinha de arroz. Eu falei, coloca na mesa, nós vamos dar graça. Os filhos adolescentes, né? Comem mais que lima nova, né? E aí, de repente, a campainha bateu, nós fomos atender. Uma pessoa chegou com um frango tão grande que parecia um peru que deu para o almoço e para janta. Nós estamos falando aqui de algumas experiências, mas da provisão de Deus, assim, diária, né? Da Marta, era o maná do Senhor. da Marta repartir um hambúrguer e fazer um macarrão. Mas aquilo era comido com tanta alegria, que nós tínhamos, né? O amigo, inclusive o amigo pastor Éder, que já tinha uma caminhada, né? Já era alguém experiente, já era alguém que tinha um ministério bem profínquo, né? Então os meninos dele saíam do apartamento e queriam ficar lá em casa. Ai, Deus. Era tremendo, amigos. Tremendo. É a mesma Amigos, idade. vivendo aquele momento. E a família. E aí foi se construindo até então que... Aí tivemos pastoreando em Curitiba, nós tivemos o privilégio de pastorear Colombo, daí, né, Cajuru, fomos ajudantes no Parque Industrial, fomos para um bairro muito ruim em Santa Felicidade, né? Em Curitiba, que é Santa Felicidade, o bairro gastronômico, né? Bairro maravilhoso, é brincadeira que é um bairro ruim, né? E ali de lá, nós ficamos 6 anos e de lá nós fomos enviados para cá. E aí, chegando aqui, aconteceu algo lindo. Sinceramente, quando o Senhor nos revelou o projeto, nos entregou o projeto, nós não nos sentíamos, né, Marta, preparados, né? Primeiro porque, né, a nossa história de vida, né, nós não nos sentíamos capazes, né? Por quê? Porque nós íamos de um tratamento, de um pensamento meritocrata, de meritocracia, onde eu vou me esforçar para fazer, e passando pela transformação do conhecimento da graça. E dependência do Senhor. Né? A graça que se manifestou trazendo. Então é algo que vem do céu. Não é, né, algo que eu busco, que eu quero, mas é Betel. É quando ele vem. Né? Então Deus nos entregou esse projeto na mão e graças a Deus nós correspondemos. Mais uma vez, nós abrimos mão de tudo, né, para poder aí, então, iniciar esse projeto que iniciou na sala de casa. Né? E de repente o Senhor foi revelando, e hoje nós já começamos a ter uma expressão na cidade, né? Glória a Deus, fazendo até parte da agenda da cidade em alguns eventos, né? Como coral, final de ano, Natal de alegria, nós estamos na agenda. Aleluia. Então isso tudo é Deus. Com certeza. Então é algo maravilhoso. Mas qual foi a questão, assim, né? Qual foi a visão? Não sei se posso perguntar. Pode. Mas de entregar já, sendo que vocês estão super ativos, né? Já passar o cajado agora para o pastor Kira. Qual foi a visão que vocês tiveram? Assim? Perfeito. A transição. A transição, isso. A transição, ela acontece pela questão da linguagem. A forma que Deus começou a usar o Kira. Eu sempre digo que a nossa igreja, ela é uma igreja apostólica, firmada nos 5 ministérios. Maravilhoso. Né? Não de título, mas de dom, né? E aí, então, existe o ministério apostólico pastoral, que ele é bom, né? Porque além de você poder dar fundamento, você consegue cuidar das pessoas. Mas existe o ministério pastoral profético, que é algo que rompe e vem muita criatividade.
E nós percebemos isso na vida do Quina, né? E com isso, desde o início da igreja, nós vamos trabalhando uma liderança, né, de 5 pastores, 5 casais de pastores, dos quais dos quais nós fazemos parte. E com isso nós percebemos que a linguagem atual, né, não basta unicamente eu querer comunicar o evangelho. Isso. Eu preciso fazer isso de forma clara, que atinja a minha geração. E daí nós entendemos que era o momento, né, do Quina, ainda solteiro, né? Como ele conviveu desde o início, ele tinha muito respeito da igreja, né? E aí nós começamos essa transição, porque nós percebemos que ele era líder de jovem e de adolescentes. Então a mensagem dele, quando ele ia pregar no púlpito, era uma mensagem voltada para o louvor, que ele era ministro do louvor, e também para os jovens e adolescentes. E aí então nós entendemos, né, em conversa com a Marta e buscando o coração de Deus, que nós tínhamos que dar oportunidade para que ele pudesse, né, pegar isso, para que ele pudesse ter uma palavra que alcançasse todas as faixas etárias e a toda a igreja, tanto adulto, adolescente, jovens, uma mensagem para todos. E aí então nós começamos essa transição e aí quando nós percebemos que ele estava maduro o suficiente para poder assumir, né, a liderança, isso, aí então nós transicionamos e estamos juntos, né? É como eu disse para você, é um colegiado pastoral, né? Nós temos, né, os pastores, né, do Kids, né, do infantil, temos o pastor do louvor, temos aí os pastores dos jovens e adolescentes, que é o pastor Quina e a Thalita, e daí tem o pastor que cuida do serviço da igreja e também da recepção, da ordem do culto, e daí temos os pastores aqui mais velhinhos, né, que cuidam das famílias, né, homens e mulheres. Então, esta foi a necessidade de ver que a linguagem atual, a visão, né, a criatividade, pedia um pastor mais jovem. E com isso ele assumiu toda a liderança. Hoje ele é o pastor titular da igreja e nós estamos juntos nesse colegiado. Que maravilhoso, que delícia. E agora, para a gente poder encerrar, qual é o conselho que vocês dariam para esse casal que está lá no meio da caminhada, para essa família que está nos assistindo, ou quem sabe para essa mulher que está lutando pelo seu casamento, né? Ou quem sabe esse marido, né? Que hoje também existem maridos que lutam pelo seu casamento, Perfeito. Glória a Deus por isso, né? Então qual é o conselho que vocês dariam nessa questão familiar e relacional, para quem está nos vendo, para a gente poder finalizar? Sem Jesus não tem casamento, né? Sem Jesus não existe casamento. Não existe uma família perfeita, uma família que não tenha desafios, que não tenha problemas, né? E a gente, na caminhada, vai criando algumas histórias bonitas, outras não tão bonitas assim, mas com Jesus nós somos vencedores. Amém. Com Jesus, buscando, sabe, se humilhando, orando, a gente vence. De outra forma eu não conheci, né? De outra forma eu tentei também, sabe, Pri? Achando que só conhecimento a gente poderia formar uma família. Mas aos pés de Jesus se tem uma família. Aleluia. Né? E ainda assim, com bastantes desafios, mas, né, somente com Jesus. Eu gostaria, assim, de incentivar, encorajar, né, as mulheres. Hoje nós temos, assim, muitas, né, pessoas que têm testemunhos. Se você tem, às vezes, uma amiga que tem filhos da mesma idade, sabe? Foi isso que aconteceu com a gente. Esse pastor do qual a Londrina citou, ele tinha filhos da mesma idade. E nós que pegamos muito, absorvemos muita coisa boa deles, como família. Uma das coisas que eu sempre falo, e até falo para essa minha amiga, a Solange, que eu não tinha princípio nenhum, não gostava nada, assim, de cuidar de casa, sabe?
E como você fala que minha casa é Meu gostosa, Deus, é imagina, maravilhosa. eu não gostava de cuidar de casa, não. Olha só. Né? Então, é no caminhar, você vai aprendendo, você vai criando amor, você vai criando aquele desejo de, olha, se ela pode, eu posso, né? Então, não é inveja, Uhum. mas é Admiração. Admiração, isso mesmo, admiração, sabe? E como se fosse uma mentoria, né? Uhum. A pessoa é nossa mentora. Então, tem muitas pessoas boas que dá para se confiar na igreja, né? Tem pastoras, né? Eu sempre falo, mulheres, encosta na sua pastora, né? Ela tem coisas boas para te oferecer, sim, né? E se tem um casal que tem filhos da mesma idade que você tem, né? Caminhe com eles, né? Que você vai ver que todos nós temos, né, desafios, mas estando unidos em oração, em busca, nos princípios da palavra, né? É uma das coisas assim que a gente sempre buscou também é estar levando os filhos a conhecer a palavra de Deus, porque por ela a gente não erra, né? E tem indo como pela palavra, indo pela palavra a gente não erra. Como eu falei, minha mãe citava alguns versos. Ela não sabia ler, ela citou alguns versos. E isso para mim foi uma base, né? Ela foi uma intercessora que ficou em depósito a oração dela e no momento certo, né, Deus floresceu. Então, eu quero dizer para vocês, lutem, né? Lutem porque o Senhor, Ele está junto nessa batalha. Ele é o projeto dele, família. É o projeto família dele, nasceu família. no coração dele. Já nasceu no coração dele, então ele vai entrar com você sim, né? E uma das formas da gente continuar é o perdão. Né? Isso para mim gritou muito, né? Quando eu falei assim, Senhor, eu não sei se o Senhor vai entender a minha dor. A minha, né? O amigo de Jesus, aquele o apóstolo, o discípulo dele que estava junto com ele, que traiu ele, que estava, né, com ele na mesa. Ah, Senhor, o Senhor entende sim. Então, tudo que você pense que o Senhor não vai te entender, Ele entende, porque Ele esteve aqui, Ele passou pelas mesmas aflições, então Ele entende a nossa dor, aquilo que nós passamos diariamente, né, a falta, e às vezes a gente assim quer receber do Senhor algumas coisas, a gente pensa assim, nossa, mas eu preciso ser feliz, né? Hoje os casais casam para ser feliz, né? E a felicidade é do Senhor. Amém. É Ele que nos completa, é Ele que é a nossa fonte inesgotável, né? A gente casa para fazer o outro feliz, não é? O marido também tem a mesma carência que nós, mulheres, temos, não é mesmo? Então a gente aprendeu que se nós estivermos no Senhor, né? Como triângulo amoroso, né? Eu no amo Senhor. Falar isso. Triângulo, né? Quanto mais perto estivermos de Deus, do Senhor, mais eles estarão perto também. Mais perto. Sabe, Pri, isso é muito verdade. Na nossa vida isso foi verdadeiro. Então, que cada um possa resolver em si, no seu coração, buscar o Senhor, a presença do Senhor. E Ele é o mais interessado em fazer esses milagres. Infinitamente mais. Né? Eu já vivi muitos milagres, né? Muitos milagres. Então, esse é um que eu falo que o Senhor entrou, Ele batalhou as minhas batalhas, minhas guerras, e fomos vencedores. Amém. Amém. Amém, pastor. Bem, é essa visão cristocêntrica, pastor. Entender que quando Cristo está no centro, né, a palavra de Deus, ela é abundante. Amém. Tem conserto. Aleluia. Tem conserto. Busque conselheiros, como a pastora disse, que tenham vida, né, pessoas que sejam maduras, né, se cerquem desses conselheiros e lutem, que com toda certeza Deus estará restaurando. Não importa, pastor está na UTI, ele é perito. Já morreu, já cheira mal, ele ressuscita. Aleluia. Porque ele é poderoso, né? E assim, não estou falando de algo que eu vi ou ouvi, mas de algo que nós vivemos. Dá tua mão. Amém? Algo que nós vivemos, né? Amém. Ver os filhos todos servindo ao Senhor, né? 7 netos.
Uau. E o bisnetinho, né, correndo dentro desta casa, tem sido algo maravilhoso. Mas tudo isso é fruto da persistência de Deus. Da persistência, né, em buscar a palavra do Senhor e deixar, permitir que a bondade de Deus nos tocasse. Glória a Deus. Amém, pastora? Gente, olha que interessante, né? Eu falei lá no início que eles transbordavam desse amor. E eu falei para você que é isso que você sente quando você está perto deles. É impossível Amém. Não sentir. Glória a Deus. E é aquela frase, né? Que é muito perdoado, muito ama. Muito. Isso e mesmo. é isso que a gente vê. Essa misericórdia, ela exala de vocês porque vocês precisavam de Glória a misericórdia. Deus. Glória a Deus. E glória a Deus por isso, porque essa história de vocês impacta hoje gerações, inclusive dos seus filhos, netos e bisnetos. Né? Eles vão ter vocês como um casal referência, um casal base, porque muito não tem mais isso. A família, ela está se dilacerando como um todo, né? Mas eu creio que em nome de Jesus haverá homens e mulheres que vão restaurar suas famílias, para eles construírem o que vocês estão construindo também de 42 anos de casamento. Amém. Vão se alegrar em dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, como está aqui, né? Família como a minha, né? O Google encontra. E é isso mesmo, a família deles é linda demais. Vai ter fotos aí no final desse episódio. Eu quero agradecer vocês por ter exposto a sua história. Nós é que agradecemos. Né, por tudo que vocês colocaram aqui. Eu sei que teria muito mais milagres e maravilhas para contar, né? São muitos anos. Mas eu sei que foi as palavras corretas para que esse episódio pudesse alcançar as vidas. Obrigada a você que assistiu até aqui. Rio Negro, obrigada por nos receber. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Que casa maravilhosa. Quero vir sempre. Pode me convidar, olha, tá bom? E até o próximo Teste a Teste. Deus abençoe você. Aleluia. Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga pra ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam pra perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o declaro: Deus vai me fazer andar sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé.